Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Perícias em Contratos de Financiamentos Bancários. Nessa aula nós vamos fazer o laudo, elaborar o laudo técnico pericial desse contrato de capital de giro. Você deve ter percebido que essa cédula de crédito bancária é um pouco diferente e, consequentemente, a gente está adotando ela de um modo diferente. Olha, esse modelo de laudo, como você já baixou e está acompanhando, você vai ver que ele é um pouco mais compacto, posto que não tem aquela parte da capitalização de juros e toda aquela informação que existia nos contratos anteriores, já que aqui está pactuada a capitalização de juros e na cédula de crédito bancário é permitida a capitalização de juros. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero fazer com você, quero mostrar para você aqui uma tabelinha que eu fiz antes para facilitar o nosso laudo. Então, vamos abrir aqui no Excel uma tabelinha, no modelo que você baixou já tem essa tabelinha também. Uma tabelinha no Excel aqui que eu fiz aqui bem rapidinho, só para você ter uma ideia. Olha só, fiz uma tabela de resumo, tá? Então, prestação cobrada, o valor de R$ 8.459,19, o valor que deveria cobrar R$ 7.096,02, diferença mensal na prestação R$ 1.366,17, valor total que seria cobrado por esse contrato R$ 304.530,84, o valor total que o cliente deveria pagar de acordo com a taxa de juros do Banco Central, R$ 255.456,64, diferença em todo o contrato R$ 49.074,20, a taxa de juros cobrada 2,21, taxa média de juros do Banco Central 1,21, aumento indevido 1%, né, 1 ponto percentual, e porcentagem de aumento na taxa de juros, ou seja, foi aumentado 82% da taxa de juros. Para fazer esse cálculo é bastante simples, olha só, se você observar que eu só copiei os dados, né, peguei a prestação cobrada, para achar o valor total cobrado, é simplesmente esse campo aqui, ó, é o valor da prestação vezes 36. Prestação vezes 36 e da mesma forma o campo de baixo, prestação vezes 36. O valor total que está sendo cobrado em todo o contrato é o valor que está sendo cobrado menos o valor que deveria ser cobrado. Taxa de juros cobrada só copiei, taxa média de juros só copiei, aumento indevido é só a taxa de juros cobrada menos o que deveria ser cobrado. E o porcentagem de aumento da taxa de juros é só você dividir esse cara aqui por esse 1,38 por 1,21, você vai descobrir quantos por cento que foi aumentado. Então, essa tabelinha é só para facilitar o nosso laudo, já vamos abrir o laudo e começar a trabalhar nele. Olha só, aberto o laudo, esse modelo de laudo você já tem ele disponível, né, para você. Aqui tem o cabeçalho e tal, que você vai mudar de acordo com a sua empresa. Laudo técnico revisional, objeto perícia econômico-financeira, natureza revisional, requerente, eu coloquei qualquer coisa aqui, limitado MR, requerido Banco Bradesco S.A. Aqui vem a apresentação do perito, é importante essa sua apresentação, tá? Faça uma apresentação interessante, coloque aí as principais informações sobre você, apresente o seu número de registro no seu órgão, Corecon, CRA, CRC, ou CREA, ou qualquer outro conselho regional, né, órgão fiscalizador da profissão, ou associação da profissão. É importante você colocar também, aí eu coloco o número do CPF, apresentar o número do seu Cadastro Nacional de Peritos. Já apresentei a questão do Cadastro Nacional de Peritos no nosso último módulo e deixei o link lá também disponível. Faça um bom uso, faça o seu cadastro, não esqueça de fazer seu cadastro e apresentar aqui parecer técnico revisional, colocou a data, vamos lá, objeto. A demanda se refere à análise técnica de cédula de crédito bancário que versa sobre o empréstimo pessoal, capital de giro de número tal, que foi pactuado no dia 15 de fevereiro de 2013, entre as partes acima identificadas. O histórico para o trabalho técnico utilizou-se os extratos das taxas de juros divulgados pelo Banco Central e disponível no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen, a cédula de crédito bancária, além de documentos julgados pertinentes ao caso. Portanto, temos uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 203 mil, pactuado com o Banco Bradesco para o pagamento de 36 parcelas mensais, sendo o valor da primeira parcela de R$ 8.459,19, vencendo-se em 15 de 4 de 2013. Cabe ressaltar que os valores relativos a TAC e IOF foram incluídos no valor financiado pelo cliente, conforme orientações dispostas na cédula de crédito bancário, números tal. Objetivo do laudo: presente parecer técnico revisional, busca apresentar as consequências da majoração das taxas de juros cobradas em contratos de empréstimos ou financiamentos e seu efeito prático no contrato analisado. Cabe ressaltar a importância desse procedimento, visto que a cobrança de juros em patamares superiores àquelas praticadas no mercado e divulgadas pelo Bacen, apresentados nesse contrato, torna o contrato sobremaneira oneroso ao cliente, piorando a sua situação econômico-financeira.
Cálculos apresentados pelo agente financeiro. Então aqui eu venho apresentando os cálculos do modo que foi feito pelo agente financeiro. O valor das prestações foram fixados no contrato de financiamento, importa em R$ 8.459,19 e foram calculados conforme a fórmula abaixo descrita. Cabe ressaltar que o agente financeiro não utilizou a taxa de juros pactuadas no contrato, mas sim utilizou a taxa de juros de 2,215 ao mês. Olha só, aquela taxa que a gente calculou, a taxa interna de retorno, já coloquei ela aqui, que foi a taxa efetiva do contrato, conforme demonstrado abaixo, utilizando na prática a utilização da taxa de juros mais elevada que é definida no contrato e muito superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de capital de giro para pessoas jurídicas, aquela série 207,23, taxa média de juros das operações de créditos com recursos livres, pessoas jurídicas, capital de giros com prazo superior a 365 dias, porcentagem ao ano. Essa taxa estava na ordem de 1,21% ao mês, ou seja, a taxa média de juros cobrados pelas instituições financeiras no período era 15,54% ao ano e o agente financeiro cobrou uma taxa de 29,69% ao ano, ferindo a boa-fé e penalizando o requerente, como pode ser visto através da fórmula descrita abaixo. Aqui eu venho apresentando a fórmula, né, que foi utilizada, a fórmula da prestação a juros compostos. O valor que eu já trago aqui, observe que já é o valor de R$ 208.359,82, ou seja, é o valor na data dia 15/3 de 2013, já contando o juro do período da carência, tá? Então tá aí, PMT, né, o capital que multiplica a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao prazo, dividido por 1 mais a taxa elevado ao prazo menos 1. Essa é a fórmula da PMT. O valor da prestação R$ 8.459,19, conforme foi definido pelo agente financeiro. E aí eu apresento aqui já, ó, do mesmo modo, ele sendo feito cálculo para todas as prestações seguintes, elaborou-se a tabela 1 abaixo. Olha só que interessante a diferença. Nos outros laudos eu coloco as tabelas em anexo. Nesse, como é um laudo mais sintético, eu resolvi colocar a tabela abaixo, ou seja, dentro do próprio contrato. E essa tabela está aqui, olha, na próxima página. Tabela 1. É importante você observar aqui, ó, que eu já trabalho com o valor, trago a tabela, né? Eu coloco o valor financiado, 203. Já estou trabalhando com ela aqui no dia 15/3 de 2013, ou seja, já foram cobrados juros de R$ 4.514,76, esses são juros na carência e, consequentemente, o saldo devedor foi aumentado na mesma proporção e aí a tabela segue até finalizar o saldo devedor. O cálculo das prestações conforme a taxa média do Bacen, como eu falei para vocês, esse contrato não foi pago nenhuma prestação e estava definido no contrato que haveria capitalização diária da taxa de juros, então não adianta entrar naquelas questões em cédula de crédito bancário, entrar naquelas condições sobre capitalização de juros. Então eu já apresento como seria a taxa de juros adequando à taxa média do Banco Central. Então olha só, a tabela 1 acima descreve a evolução do financiamento conforme efetuado pelo agente financeiro em questão. Entretanto, a proibição da cobrança de juros superiores à taxa média divulgada pelo Banco Central. Essa fundamentação o advogado vai colocar também. E aí, olha só a taxa correta para se aplicar. Está descrito no Sistema Gerenciador de Séries Temporais sob o código 20723. Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres deveria ser 1,21% ao mês. Entretanto, o agente financeiro utilizou a taxa de 29,69% ao mês. E assim, o valor correto para o financiamento deveria ser 206,060,59. Está vendo que eu estou só trazendo as informações do que a gente já calculou lá. Do mesmo modo, fiz o cálculo para todas as outras prestações seguintes, está aqui, tabela 2 abaixo. Então o valor da parcela 7.096, amortização, juros e o saldo devedor. Aqui eu abro um novo tópico mostrando as diferenças oriundas da onerosidade, trago a tabela 3 já mostrando as diferenças, ou seja, o valor cobrado da prestação 7.459,19 e o valor que o cliente deveria ser cobrado o valor da prestação cobrado 8.459,19, o valor que deveria ser pago 7.096,02, dá uma diferença aí de 1.363 em cada parcela, ou uma diferença total de 49.074,20. Resultado dos cálculos, né? Agora eu vou explicar o resultado dos cálculos. Com base nos valores demonstrados acima e considerando o período de 36 meses, constata-se que o valor da prestação deveria ser, na verdade, R$
7.096,02, conforme tabela 2. Segundo tabela 1, a gente estava cobrando o valor de 8.459,19, que faz uma diferença de 1.363,17, ou seja, um aumento de 19,21% no valor da prestação mensal. Essa diferença está mês a mês na tabela 3 e aqui está aquela tabelinha que a gente fez, que eu mostrei para vocês no começo dessa aula. A prestação cobrada, o valor que deveria cobrar, eu já analisei essa tabelinha, então não vamos fazer isso novamente. Aqui eu venho trazendo mais uma explicação da tabela, coisa bem simples que você vai conseguir tirar de letra aí, e vem fazer o resultado da análise, tá? Só para essa aula não ficar muito grande. O banco aplicou a operação metodologia de juros compostos, gerando onerosidade no contrato. O agente financeiro aplicou os taxas de juros superiores divulgados pelo Banco Central para essa modalidade. A diferença gera 49.074,20, equivalente a 25% do valor financiado, que era 200 mil. Ou seja, o valor incontroverso das prestações mensais desse contrato é 7.096,02, data e assina ao final. Esse contrato, você viu que eu passei nesse laudo um pouco mais rápido, é só para a aula não ficar muito longa, entendeu? Senão a aula fica longa, começa a ficar um pouco chata. Na próxima aula eu venho falando com você sobre quanto que se cobra para um contrato desse e quais os documentos devem ser anexados. Agora a gente já está terminando o módulo 3, finalizando a análise de uma cédula de crédito bancário, capital de giro para empresas. Você deve ter observado que nesses módulos finais a aula começa a render um pouco mais porque você já tem um bocado de conhecimento acumulado aí e agora é só hora de praticar isso. Se você tiver alguma dúvida, entra na nossa área de perguntas e respostas lá do nosso curso ou faça pergunta no nosso grupo no Facebook. Temos um grupo exclusivo para perguntas, para dúvidas. Você pode usar e eu vou responder pessoalmente. Caso tenha uma dúvida mais específica, nós temos também um grupo no WhatsApp. E você pode participar desse grupo no WhatsApp também, foi enviado para você por e-mail. Se você não recebeu essa comunicação por e-mail, olha lá na área de comunicações do nosso curso, você vai encontrar também um modo de entrar no nosso grupo do WhatsApp para você tirar as dúvidas um pouco mais rápido também. No mais, eu acho que era esse o objetivo dessa aula, analisar o laudo. Esse laudo, você já fez o download dele e você viu que é uma versão um pouco mais resumida do que aconteceu no outro laudo, ou seja, bem diferente dos laudos que a gente vem trabalhando, exatamente para mostrar para você que não precisa ficar preso a uma estrutura qualquer. O segredo é você apresentar corretamente o que aconteceu no laudo, fazer os cálculos corretamente. Eu acho que esse é o segredo de qualquer trabalho. O trabalho do perito, ele tem que ser um pouco mais cuidadoso nessas questões também, mas eu tenho certeza que com essas aulas, mostrando o modelo prático, vocês estão conseguindo também. No mais, na próxima aula eu já venho falando com vocês sobre quanto cobrar por esse contrato e apresentando as informações finais sobre o que se deve fazer e já te fazer o convite também para o próximo módulo que deve sair daqui uns dias aqui também na plataforma. Um grande abraço!